essa noite. E que durante o nosso estudo possamos mandar as nossas energias, nossos fluidos para os hospitais, para essas pessoas que estão necessitadas nesse momento. Um pouquinho que nós façamos já é muito. Os espíritos amigos têm um proveito muito grande dessa energia que a gente doa. Obrigada. Que assim seja. Muito bem. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Vamos estudar o livro dos médiuns e hoje nós vamos começar um capítulo novo, um capítulo bastante interessante. Nós vamos falar sobre as reuniões e as sociedades espíritas. Vamos ler dos itens 324 em diante. Então, eu vou pedir para alguém começar a ler enquanto eu coloco aqui o PDF para quem não tem um livro para acompanhar. Eu leio, Márcia. Tá, e só para lembrar, eu encomendei alguns livros dos médiuns. Se alguém quiser o livro físico, assim que chegar vai estar disponível. Tenho 3 livros disponíveis se alguém quiser, tá bom? Pode começar? Vamos lá, pode começar, Lídia. Então, capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas, das reuniões gerais, em geral, das sociedades propriamente ditas, assuntos de estudo, rivalidades entre as sociedades, das reuniões em geral, 324. As reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam, mas para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais que vamos examinar, por todavia sendo, afinal, cada reunião um todo coletivo. O que lhes diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Essa razão por que colocamos em último lugar esse capítulo. Elas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realizam, por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir, segundo o gênero a que pertençam, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Bom, o que eu entendi aqui? As reuniões espíritas oferecem que a todas as reuniões produtivas. A gente aprende muito com as reuniões, né? Então, é só estudando mesmo para a gente poder avançar e ter conhecimento do que é o verdadeiro espiritismo, né? Então, mas que para que todos produzam os frutos desejáveis, em condições especiais, que vamos examinar, por quanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias, todavia sendo, afinal, cada reunião um todo coletivo, né? O que diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. E cada vez que nós estudamos, nós entendemos a lição de um jeito. E cada vez que estudamos aquele capítulo, nós aprendemos palavras diferentes, nós aprendemos com as palavras coisas diferentes que, às vezes, uma vez nós não observamos. E na outra, já nós observamos que ela tem muito ingrediente para nos acrescentar e para que nós possamos aprender cada vez mais, né? É isso que Exatamente. eu entendi. Legal, Lídia. Então, tá bom. Essa consideração inicial do Kardec aqui, ela é importante, por quê? Porque as outras religiões não permitem que você opine, que você fale o que você pensa.
sempre vai ser de cima para baixo. E o espiritismo, ele tem essa característica diferenciada de permitir a permuta de ideias, as questões, a observação que as pessoas façam. Isso é importantíssimo para o crescimento, como a Elídia disse. A cada encontro, a gente aprende juntos e saímos daquele encontro melhores, entendendo outros pontos de vista, né? E aí o que o Kardec coloca depois é que, exatamente por ser um lugar onde você permite a participação, a gente tem que ter precaução redobrada. Né? Por quê? Para não ir descaracterizando a doutrina. E no Espiritismo a gente tem um grupo, por exemplo, que são denominados puristas, né? Que só estudam Kardec e não permitem outro tipo de estudo, vindo de médiuns e tudo mais. E cada um é livre para pensar como faz, né? Mas é exatamente essa é a característica do Espiritismo, essa liberdade de pensar, e se o grupo quer só estudar Kardec, que seja, tá tudo certo, né? No GEOL, nós seguimos Kardec nos estudos e nós associamos tudo aquilo que a gente acha justo dentro da produção mediúnica, sempre com todo esse critério que a gente discute aqui nas reuniões de quarta-feira de mediunidade, né? Alguém quer contribuir, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Penso que a ideia de grupos puristas, né, por mais que estejam no direito deles, mas contraria até um pouco a ideia que o próprio Kardec deixou, né, de que o espiritismo progrida, que novas ideias se desenvolvam, né, tipo, se a ciência mostrar alguma coisa, sigam a ciência, sabe, tipo, acho que de alguma forma um movimento purista pode acabar ficando preso, assim como outras pessoas ficam presas às verdades da Bíblia, sabe? Tipo, as ideias elas acabam se atualizando com o passar do tempo. Eu sou muito defensor da ideia de que Kardec precisa necessariamente e obrigatoriamente ser a base, né? Independentemente do caminho que você vai seguir. Mas se você não tiver Kardec como base, já começou errado, já, sabe? Não tá legal. O problema é que tem muita gente que pega outras coisas como base e às vezes nem lembram muito de Kardec, né? Eu acho que se você tiver como base Kardec, todo o resto é lucro. Exatamente, Lucas. E se é espiritismo, tem que ser baseado em Kardec, não tem outra forma. Não existe espiritismo sem Kardec, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Não tem como você falar em espiritismo sem Kardec, né? Muito bom. Algum outro comentário? Perguntas? Discordâncias? Então tá bom. Vamos lá, então. Alguém pode continuar lendo para nós o item 325? Eu continuo. 325. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que não veem senão o lado alegre das manifestações, que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos que gostam dessa espécie de reunião e onde tem toda a liberdade de ação. É lá que se pergunta toda espécie de banalidade, que se pede aos espíritos aos espíritos a predição do futuro, que se coloca sua perspicácia à prova para adivinhar a idade, o que se tem no bolso, desvelar pequenos segredos e mil outras coisas do mesmo teor. Essas reuniões são sem consequência, mas, como os espíritos levianos são por vezes muito inteligentes e que em geral são de humor fácil e jovial, aí se produzem coisas muito curiosas das quais o observador pode tirar proveito. Aquele que tivesse visto só essas sessões julgaria o mundo dos espíritos segundo esse modelo. Faria uma ideia falsa como se julgasse toda a sociedade de uma grande cidade por aquela de certos bairros. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não podem vir a tais reuniões, nas quais os espectadores não são mais sérios que os atores. Se quisermos nos ocupar de coisas fúteis, é necessário chamar espíritos levianos, como se chamariam bufões para divertir uma sociedade.
mas haveria aí uma profanação, convidar nomes venerados a misturar o sagrado e o profano. Eu acho que ele deixa claro o conceito de reunião frívola, né? E é muito simples de entender qual. É doido porque a gente sempre fala sobre a utilidade das coisas, né? E uma reunião frívola, se você for ver, tem uma utilidade, que é alegrar os espíritos frívolos e a audiência que está buscando por frivolidades, né? Agora, ela não é preenchida de boa utilidade, né? De fim útil, que busca o progresso, que busca a melhor compreensão e tudo mais. E nessas reuniões, os espíritos, os bons espíritos, sequer compareçam, né? Porque não é para esse tipo de utilidade que eles trabalham, né? Eles trabalham por pelo bem coletivo, pelo progresso, pelo desenvolvimento e tudo mais. O significado da palavra frívola é fútil, né? Então, se a gente pensa numa reunião fútil, vai discutir banalidades mesmo, né? Adivinhações, eu vou casar com quem, não é assim? Normalmente esse tipo de reunião, né? Qual que é a inicial do nome da pessoa que eu vou ficar junto, né? E por aí vai. Quem nunca, né, participou de alguma situação onde queria saber coisas com relação ao futuro, né? A questão é quando a gente lida dessa forma com os espíritos, porque daí nós vamos estabelecer uma afinidade com esse tipo de espírito, e é óbvio que espíritos sérios não vão frequentar esse tipo de reunião, e aí é óbvio que a gente vai acabar ficando refém desse tipo de espíritos. Porque eu sempre digo isso, o problema da reunião frívola não é você fazer. O problema da reunião frívola é quando você quer parar de fazer e os espíritos não querem parar de fazer. Porque daí o que vai acontecer? Como foi estabelecida uma conexão com eles, eles vão perturbar aquela pessoa para que ela possa brincar de novo de frivolidade, de coisa fútil, né? E como a gente sabe que os espíritos elevados não vão comparecer nessa reunião, a pessoa fica completamente desprotegida, né? Comentário, gente. O Lucas abriu o microfone. Sim, é que esse comentário que você fez sobre você quer frequentar, beleza, mas será que você vai conseguir parar depois? É exatamente o que acontece nos filmes de terror, né? Tipo, que tem essa premissa de invocar espíritos e etc. A hora que a coisa azeda, todo mundo fecha o Evocar, né? tabuleiro, quebra o Evocar, né? copo. Exato, mas daí já era, não tem mais o que fazer. Porque é uma questão de afinidade. O Kardec é bastante claro aqui. As pessoas são livres, né? Elas têm a liberdade para poder fazer esse tipo de reunião. Né? Nós não podemos proibir porque o Espiritismo não proíbe nada e Kardec não proibiu nada. Né? O que nós fazemos é esclarecer, olha, ao fazer uma reunião frívola, você vai atrair determinado tipo de espírito que depois vai fazer com que você entre num looping e você não consiga sair desse processo. Eles vão te perturbar, por quê? Porque é isso que eles fazem, né? Eles querem se divertir. O que mais, gente? Vocês já ouviram falar de reuniões frívolas, né? Não somos só eu e o Lucas, não, né? Legal. Vamos para frente, então? 326? Quem lê para gente? Posso ler? Por favor, Fátima. As reuniões experimentais têm mais particularmente por finalidade a produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas, representam um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Os incrédulos saem delas mais espantados do que convencidos, quando não têm visto outra coisa e se voltam inteiramente para a procura de possíveis artifícios, porquanto, nada entendendo do que viram, supõem naturalmente a existência de truques. Acontece inteiramente o contrário com os que estudaram o assunto. Estes compreendem de antemão a possibilidade das ocorrências e os fatos positivos determinam
assim a consolidação de suas convicções. Por outro lado, se houvessem truques, eles estariam em condições de descobri-los. Apesar disso, essas espécies de experimentação, né, têm uma utilidade que ninguém poderia negar, pois foram elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível, e para muitas pessoas são ainda um poderoso motivo de convicção. Mas sustentamos que elas não são suficientes para iniciar alguém na ciência espírita, pois o simples fato de ver um mecanismo engenhoso não pode dar o conhecimento da mecânica para quem não esteja informado das suas leis. Contudo, se essas experiências fossem dirigidas com método e prudência, poderiam obter-se resultados bem melhores. Voltaremos logo a tratar deste assunto. Acho que essas experimentais são reuniões que para ver se tem algo de verdade, se não tem, de teste. Foi isso que eu entendi. Não tem muita. É a reunião usando médiums, né? É a reunião experimental, é a reunião de produção mediúnica, né? É para Por isso ver que se a capacidade de cada médium, para ver se a pessoa tem mediunidade mesmo. É isso? É tipo um experimento para ver se tem algo de verdade, se não tem. É isso? Seria isso? Porque ele fala aqui que foi nesse tipo de reunião que muitas coisas foram descobertas, né? a Mas é mais ou reunião, menos isso? ele vai falar de 3 tipos de reunião: a reunião frívola, que era para divertimento, a reunião experimental, que é a manifestação física, que é o uso da mediunidade, e aí ele vai falar depois da reunião instrutiva. Então, a reunião de manifestação física, ela é o espetáculo que o Kardec foi convidado para conhecer. Então, ela era uma reunião experimental com o uso de médiums, num lugar específico, era tido como um espetáculo para atrair a curiosidade das pessoas. E foi exatamente isso, essa curiosidade do Kardec, que fez com que, depois de insistentes convites, o amigo dele convidou várias vezes, até que chegou um momento que o amigo chegou para ele e falou: você tem que ir lá ver, porque você vai me ajudar a explicar o que está acontecendo ali, né? Então, era esse chamariz para o espetáculo que fez com que o Kardec fosse ver. E ao assistir a reunião, como ele era um estudioso, ele era um homem de ciências, ele sabia que não havia mágica. Tinha que haver uma explicação para aquilo. Então, é isso que ele fala aqui, que esse tipo de experiência levou à descoberta das leis que regem o mundo invisível. Por quê? Porque o Kardec fez uma conta muito simples. Mesa não se mexe, cadeira não fala. E de onde que está vindo isso? São objetos que estão produzindo sons e isso não funciona assim. Se eu pegar uma cadeira e deixar a cadeira ali num canto, ela não vai produzir som sozinha. Então, foi esse olhar científico do Kardec que fez com que ele enxergasse num espetáculo algo além. E aí ele começou a descobrir as leis que regem o mundo invisível, né? Entendi. É que E naquele aí, tempo. Opa. não, e aí por isso no final ele fala, se fossem dirigidas com método e prudência, dariam resultados muito melhores. Exatamente por isso, porque se eu tenho um fenômeno acontecendo e eu tenho um método, eu tenho um procedimento, e aí eu tenho cuidado para usar esse procedimento, eu presto atenção nos detalhes, então eu não vou acreditando em tudo, eu vou checando e vou questionando, eu tenho um resultado melhor, né? Te interrompi, Maria de Fátima. Não, mas é isso mesmo. É que naquele tempo teve que. Era necessário, né? Esse tipo de. Foi até necessário para poder chegar ao que nós estamos hoje. Coisa que hoje, né, não precisa mais, mas a gente vê muito ainda, né? Então, era isso que eu queria colocar. Legal. Tem uma comparação que eu gosto de usar quando a gente fala do fenômeno mediúnico, que é a questão da telefonia. Se você falasse para alguém há 100 anos atrás que era possível você se comunicar com as pessoas através de um telefone
portátil que você carregava onde você estivesse, a pessoa ia dizer que isso é bruxaria, que isso é impossível. E se eu falasse que seria sem fio, sem um condutor físico, né, visível, seria muito pior. Então, muitas coisas que foram tomadas como mágica, como maravilhosas, como fora do normal, do convencional, com o passar do tempo a gente foi entendendo, né? Eu me lembro quando começou o armazenamento nas nuvens, a dificuldade que eu e muitas pessoas tivemos para entender a logística de você armazenar nas nuvens sem ter um lugar específico, né? Para você pegar. Como assim? Eu quero pegar a minha foto que está lá, né? Então, são conceitos, é uma mudança de conceito, e a gente imagina a mudança de conceito naquela época, né? Porque não se sabia quase nada e, de repente, começa a acontecer situações, e essas situações chamam a atenção das pessoas para que elas possam raciocinar sobre aquilo, né? E aí eu fico imaginando daqui a 100 anos, né? Como é que vai estar o nosso mundo aqui? Comentário, gente. Assim, eu acho legal, eu fico olhando assim, coisas, é, comparando, né, lá atrás com hoje, né, coisas assim bobas mesmo. Eu lembro que tem uma música sertaneja que fala nunca vi homem barbado usar calça de veludo. Olha só quanto, porque antigamente o homem não podia usar calça de veludo. Aí eu fico pensando, né, que a minha mãe cantava muito essa música, né? E aí eu fico pensando, como será que ela estaria a cabeça dela no mundo de hoje? Embora ela tinha uma cabeça muito aberta, tal. Então, isso é uma coisa assim, né? É um progresso, né? É legal isso, que vai progredindo, progredindo. Daqui a um tempo, como será? A gente vai se combinar por logo, como é que chama? Logotipo? Como é que chama aquele? Não, holograma, né? Holograma, Já pensou que holograma. legal? Já está acontecendo, né? Já tem show assim, daqui um dia a gente tá, ô Márcia, quer falar com você? Né? Já pensou que legal? Exatamente. E que, felizmente, as coisas progridem, né? Felizmente existe uma evolução acontecendo, né? Embora em muitos momentos pareça que não, né? A gente está numa escala de progresso. Por quê? Porque a gente está vivenciando um período bastante difícil em todos os sentidos, porém estamos progredindo em todas as áreas, né? O nosso moral é que está ficando ainda um pouquinho defasado, porque em todas as sociedades sempre o intelecto é mais fácil de desenvolver porque ele tem a ver com a parte material. Então, tudo aquilo que tem a ver com a parte material é mais fácil de desenvolver, né? Se eu faço uma pesquisa, eu coloco tempo, coloco conhecimento naquela pesquisa e eu chego no resultado, né? Agora, a parte moral depende da vontade da pessoa. A parte moral depende da implementação do comportamento, da mudança de comportamento, da mudança de modelos, de paradigmas, né? Por exemplo, aceitar que usa calça de veludo quem quiser, né? Entende? Então, e usa calça de veludo, inclusive no calor de São José do Rio Preto, quem quiser, né? Então é isso, a ideia de trazermos para o nosso dia a dia, fazendo a nossa transformação moral. Eu penso que esse é o nosso maior desafio hoje, né? A parte intelectual, ela é fato. Vem aí, mostra, todo mundo pode usar. Agora, a parte moral, né, é individual, né, mas aí cada um tem o seu, né, momento, embora, né, é isso. Uma frase que eu ouvi há muito tempo e que diz assim que um mundo que precisa de leis significa que ainda não está com tanto progresso, né? Então, enquanto eu preciso de leis para poderem reger a sociedade, a gente tem advogado aqui no grupo, né? Enquanto a gente precisa das leis para poder ordenar a vida em sociedade, isso significa que a parte moral ainda está muito atrasada. Aliás, acabei de lembrar onde que eu li isso, foi no Livro dos Espíritos, né? Uma sociedade que precise de leis ainda do jeito que a gente precisa é porque ainda não tem a parte moral desenvolvida. Comentários, questionamentos?
não só de leis, né, Márcia, mas da própria polícia, né? Olha o quanto a gente gasta na questão policial. Se você for ver, para que serve a polícia? Para coibir coisas ruins, né? E olha o quanto a gente gasta de polícia e a gente sempre fica falando que estamos gastando pouco, que é necessário mais homens, mais equipamentos, mais prisões, né? Teoricamente, deveria ser para servir e proteger, né? Então, mas nos proteger do quê? De nós mesmos. A polícia serve para nos proteger de nós mesmos, né? Então, significa que se você está aumentando o contingente policial, é porque você está cada vez mais desprotegido da própria sociedade. É o caso do Brasil, por exemplo. Não para, né? A gente sabe que todo mundo aqui no grupo fala, tem pouco policial, tem pouca viatura, a polícia está sempre trabalhando assim, no limite, né? E nunca é suficiente o que a gente tem. Ou seja, isso deveria estar acontecendo o contrário. Olha, está sobrando policial porque a violência está diminuindo, a gente não precisa mais de tanta polícia, de tanto carro na rua, mas, ao que tudo indica, essa curva aí, ela só tende a subir, né? Eu vou lembrar que na Dinamarca, os presídios estão sendo fechados, né? E os prédios que eram utilizados como presídios estão sendo utilizados para serem feitos museus, áreas de convivência para a população utilizar. Então, a gente entende que o desenvolvimento intelectual ele favorece o desenvolvimento moral. E para que aconteça o desenvolvimento moral, é preciso que nós possamos nos posicionar diante da nossa vida, diante das pessoas com quem nós convivemos, para irmos provocando a mudança, né? Essa indignação que a gente vê, por exemplo, com relação a atitudes racistas, preconceituosas, atitudes de proliferação do ódio, da inconformação com o grau de desigualdade em que a gente vive, tudo isso faz o progresso, né? E a gente está fazendo progresso hoje muito mais pelo nosso ativismo nas mídias sociais, já que estamos todos confinados ainda, através das mídias sociais a gente tem se posicionado. Então é isso, e aí a gente vai provocando a melhora da sociedade como um todo. Poderia ser mais rápido? Poderia. O que nós precisamos é que cada um vá acendendo uma luz onde estiver, né? Esse é o foco. E falando desse negócio de preocupação, né, eu achei muito legal que eu fui a Catalina, ela é nossa dentista, né? Então nós fomos lá e o meu cabelo, sabe que é grandão, cheião, né? Aí eu preocupada fui, porque, né, tudo aquela preocupada com Covid, prender e meu cabelo desse tamanho, né? Aí eu peguei, pus uma faixa, tudo deixei presinho assim, mas, né, mais baixinho para não incomodar, porque também não vou sentar na cadeira com o cabelo desse tamanho, né? Também tem, né? Lógico, é meu direito, mas também tem certas ocasiões que a gente também tem que pensar no outro. Aí eu cheguei lá, achei tão bonitinho, que eu falei, olha, eu pus essa faixinha assim para não cabelo. Ela falou, não, peraí. Aí foi lá, pegou uma touquinha, me deu, eu usei a touquinha, foi super legal, porque teve aquela moça, né, que teve a dentista, aí ela comentou até comigo, ela falou, menina, eu fiquei indignada, aquela moça que usou plástico, pôs não sei se você viu, uma negra que foi numa dentista e você viu, ela postou isso aí, ela deu um saco de lixo para a negra colocar, e a moça falou que ela na hora ela ficou indignada, mas aí eu achei legal essa preocupação, eu preocupada com ela e ela comigo, e aí dá tudo certo, né? Quando a gente se olhar com respeito, todo mundo se respeitando, dá certo, né? Mas um dia a gente chega lá. O nome disso é empatia, né? Foi muito legal. Eu pensando nela e ela pensando em mim, você viu que bonitinho? Muito legal mesmo. Alteridade, respeito aos diferentes, né? É exatamente disso que se trata. Muito bom. Vamos para frente, gente? Alguém abriu o microfone? Oi, Jorge. Só uma observação, você falou da Dinamarca, tem um livro aí que está em primeiro lugar já há muito tempo aí nas vendas, chama-se O Segredo da Dinamarca. É um livro muito bom. Ele fala sobre viver na Dinamarca, né?
Então, ele já está traduzido para o português, é bem legal, um livro bem fácil de ler, e ele fala dessas diferenças da Dinamarca, que é o considerado o melhor país do mundo para se viver, né? Onde o presídio só tinha um presidiário e foi fechado, virou uma biblioteca, não sei lá, porque só tinha um presidiário lá, no maior presídio lá da Dinamarca, e é bem legal esse livro, mostra bem essa diferença de cultura, né? Eu me lembro quando o Uraí começou a trazer os exemplos da Dinamarca para os estudos da Academia da Felicidade, e muitas vezes algumas pessoas diziam: ah, mas a gente vive no Brasil, né? Vai embora para a Dinamarca, então, né? Aquela coisa toda, as pessoas não entendendo. E o Uraí dizendo, colocando: não, eu não quero ir embora para a Dinamarca, eu quero ficar no Brasil, e eu quero trazer para o Brasil esses conceitos, porque a Dinamarca também começou em algum momento, né? A Dinamarca, há alguns anos atrás, ela não era tudo isso que a gente está vendo hoje, né? Em 20 anos, da mesma forma que a Coreia do Sul também não era tudo isso que a gente fala da Coreia do Sul com relação à educação. Há 20, 30 anos atrás, eram países tão iguais ao Brasil. A questão é que, com o uso de políticas públicas e com a adesão da população, começaram a implementar mudanças, e essas mudanças foram gerando, foram reverberando na sociedade, e a sociedade foi entendendo, né? E tem um conceito da Dinamarca que eu acho legal a gente trazer, que é o fato de que, na Dinamarca, só 3% da população é religiosa, para a gente fazer uma comparação, né? Nós, no Brasil, somos o maior país católico do mundo, o maior país evangélico do mundo e o maior país espírita do mundo. Nós conseguimos juntar a maior contingência de pessoas nessas 3 religiões. E na Dinamarca, só 3% das pessoas são religiosas. E por que eles são tão empatas, né? Por que eles são tão preocupados com o outro? Porque lá na Dinamarca, se você pergunta para alguém o que é Deus para aquela pessoa, ela vai dizer: para mim, Deus é o outro. Então eu vou fazer de tudo para que o outro fique bem, porque é como se eu estivesse lidando com Deus. Então esse é o conceito, né? E aí, por isso que eu falei da empatia, por isso que eu falei da alteridade, porque na alteridade você reconhece que o outro é diferente e você respeita essa diferença. Você não vai atropelar o outro pelo que ele é. Você vai entender que você tem valor e o outro tem valor. Então, olha que legal a gente poder viver trazendo a Dinamarca para dentro da gente, né? Quem sabe a gente traga a Dinamarca para dentro da nossa casa, começando pelo nosso quintal, né? Lucas, você está falando? Acho que caiu a conexão dele. Caiu a conexão do Lucas, já já ele volta. Comentário, gente. Quem está quietinho aí, quem não está participando? Lucas, você acabou de voltar, fala aí pra gente. Oi, agora foi. Oi. É tão legal esse conceito que você falou de o outro ser Deus, né, para os dinamarqueses e tal. Sendo o Brasil um país tão religioso, a gente vê o quanto as pessoas constantemente estão fazendo, se dobrando e se desdobrando e fazendo impossíveis coisas por Deus, né? Tipo, imagina se a gente tivesse essa consciência de que o outro é Deus e todo esse movimento que os religiosos do país fazem por Deus, se estivesse sendo feito pelo outro, né? Tipo, seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente estaria anos-luz de onde a gente está, né? Tipo, porque todo mundo se sacrifica por Deus e esquece que o outro é Deus também, né? É porque aí vai ser em coisas simples. Então, eu não vou jogar lixo no chão, não é porque eu vou ser multada. Eu não vou jogar lixo no chão, por quê? Porque não se joga lixo no chão. Então, eu não vou estacionar numa vaga que não é minha, que eu não posso usar, não é porque o guarda não está olhando.
Eu não vou usar aquela vaga porque aquela vaga não é minha. Da mesma forma como não vou me apropriar de algo que não é meu. Então, aí a gente não precisaria de tanto policial, né? Se todos estivessem num projeto de cuidado consigo e com o outro, cuidado com a coisa alheia, cuidado com o bem comum, seria muito mais simples, né? Muito bom, gente. Vamos voltar aqui para o nosso tema. Embora a gente nunca saia do tema, né? Estamos falando do desenvolvimento do ser humano. Quem lê para a gente o 327? Quem ainda não leu? Quem está quietinho aí? Vocês estão me ouvindo? Não é a Luana, não, é o Ricardo. Pois não, Ricardo. Por É que eu favor, leia. tô no notebook dela, vai tá ouvindo, né? Sim, perfeito. Vamos lá. É 327, né? Isso. As reuniões instrutivas apresentam caráter muito diverso e como são as em que se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições a que devem satisfazer. A primeira de todas é que sejam sérias na integral acepção da palavra. Importa se persuadam todos que... De novo, importa se persuadam todos que os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima, que, não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal, quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se a bons espíritos. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. Ora, há assembleias de homens levianos e superficiais. Espíritos superiores não virão, como não viriam quando vivos. Uma reunião só e verdadeiramente séria, quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais, não. Uma reunião só e verdadeiramente séria, quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Se os que a formam aspiram a obter fenômenos extraordinários, por mera curiosidade ou passatempo, talvez compareçam espíritos que os produzam, mas os outros daí se afastarão. Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a seguntar as tendências dos que a compõem. Assim, pois, afasta-se do seu objetivo toda reunião séria em que o ensino é substituído pelo divertimento. As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade. Vão às sessões experimentais os que queiram ver. Vão às reuniões de estudos os que queiram compreender. É desse modo que uns e outros lograrão completar sua instrução espírita, tal qual fazem os que estudam medicina, os quais vão uns aos cursos, outros às clínicas. Então, já comentou lá atrás, né? Para que se tenha ou se atraia, ou se tenha uma intenção, ou se atraia algum tipo de espírito, algum tipo de colaboração, né, nesse sentido, vai depender sempre da boa intenção, né? Como qualquer curso, qualquer reunião, qualquer encontro, qualquer egrégora, né, que se forme, vai sempre basear na intenção, qual que é a intenção principal, né? A intenção honesta, a intenção ética, né, que está afinada com aquele grupo e afinada com quem vai comparecer, né? Eu lembrei, assim, que a gente falou lá atrás das reuniões frívolas, mas qualquer tipo de reunião
Vamos pensar no Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar a gente esquece, mas onde tem reunião de boa intenção, sempre vai haver um proveito dela, né, pela parte espiritual. Então, eles podem, os bons espíritos, os que estão mais assim, em condições superiores, eles vão também convidar outros espíritos, às vezes, que precisam também tá ouvindo aquela reunião, assim como acontece no centro, né? Não precisa ser exatamente só no centro. Então, isso é em qualquer lugar, você pode estar numa conversa boa, numa boa intenção, você vai atrair, né? Boas vibrações e vai atrair, às vezes, até espíritos que precisam ouvir daquilo, não é? É mais ou menos isso. Exatamente, Ricardo. E eu nunca vi o Kardec ser tão específico numa fala como aqui, né? Quando ele coloca que se a reunião quer ser uma reunião instrutiva, é fundamental que ela seja uma reunião séria. E séria no sentido de atrair, como ele fala aqui, espíritos especialíssimos, espíritos definidos, não é qualquer espírito, são espíritos específicos voltados para a seriedade da reunião. E aí ele coloca também a necessidade de que os assistentes, aí está falando da gente, né, nós encarnados, que os assistentes também estejam em condições propícias, porque não basta ter boa vontade. Eu posso ter boa vontade, mas se eu não tenho um procedimento moral legal, eu vou acabar atraindo companhias que não são muito legais. E eu sempre falo isso no GEOL. Afinidade não se improvisa. Afinidade se cultiva. Então, eu cultivo bons amigos espirituais ou não, todos os dias, através da minha atitude em sentimento e da minha atitude na vida. Então, eu vou fazendo um grupo que me acompanha, naturalmente. E aí, se o meu objetivo é um objetivo legal, um objetivo bom, um objetivo de crescer e de provocar a melhora das pessoas, eu vou ter junto de mim um séquito, um grupo de espíritos que também tem esse objetivo. Se eu sou uma pessoa séria, eu vou atrair um grupo sério. Se eu sou uma pessoa que só quero me divertir, automaticamente eu vou afastar os espíritos bons. E aí, no final, Kardec coloca essa questão de que as manifestações físicas são para quem queira ver, as manifestações de estudos sérios são para quem queira compreender, né? É claro que essa é uma definição bem básica, mas é para separar mesmo a questão do estudo. E é interessante que nos grupos de estudo do GEOL e de qualquer centro espírita que você for olhar, sempre as reuniões mediúnicas têm mais gente e sempre as reuniões de grupos de estudo têm meia dúzia de pessoas. Aqui a gente está em 13 hoje. Oba! Fugimos do padrão, né? Por quê? Porque a gente sempre estimulou muito o estudo no GEOL. A ideia é estudar para compreender melhor, para fazermos escolhas legais, né? E aí a gente vai se defendendo, a gente não precisa que nenhum dirigente ou nenhum médium diga para a gente o que fazer, porque, na verdade, é o estudo que vai fazendo com que eu e você tenhamos opinião, né? Então, essa é a ideia. Ô, Márcia, assim, talvez eu tenha entendido errado, não sei, né? Mas pelo que eu entendi dessas reuniões, nenhuma das três, elas são reuniões ruins ou prejudiciais. É que cada uma tem um objetivo, né? É como a gente falar assim, ó, vamos fazer uma reunião para jogar videogame aqui em casa? Uba, legal. É uma reunião frívola? Talvez. A gente vai jogar videogame, o que a gente vai aprender? Nada, a gente só vai jogar conversa fora, tomar uma Coca-Cola, ficar brincando, jogando videogame, e no final você fala assim, pô, legal, fui lá na casa da Márcia jogar videogame, a gente se divertiu, bebeu Coca-Cola, contou piada, foi uma reunião. E eu posso também falar assim, ó, Márcia, vamos fazer uma reunião para estudar física e matemática, que a gente tem prova amanhã. Não é uma reunião de brincadeira. Aí pode ser que vá menos gente. Pô, estudar física e matemática? Porque tem prova amanhã. É uma reunião séria.
e também não deixa de ser uma reunião com um bom objetivo, né? Então, acho que as três aí, elas têm... são boas reuniões, cada uma tem um objetivo, uma né? característica, um Uma objetivo. característica. Se eu tivesse que atrair alguém, por exemplo, eu acho que essa reunião experimental, como o próprio Kardec falava, talvez fosse a maneira mais interessante de atrair um leigo, porque ela tem demonstrações físicas, alguma coisa que serve para impressionar o outro, né? Já de estudo, talvez o cara que fosse leigo ficasse meio perdido, achasse mais complicado, uma coisa um pouco mais séria, né? Então, cada uma aí tem uma característica, mas todas elas têm o seu lado bom também. Aí a única variável que eu acho que a gente deve considerar é a questão espiritual. Se a gente se reúne para jogar videogame, é uma reunião produtiva? Mas é uma reunião de divertimento que não envolve terceiros. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Se a gente está numa reunião espiritual frívola, isso vai envolver outros espíritos, e se eles se afinarem, se tiverem afinidade comigo, eles podem ficar me perturbando. Também podem não fazer isso, mas é porque normalmente são espíritos brincalhões e querem se divertir. Entendeu? Então, essa variável do espírito, eu acho que torna a reunião frívola um pouco mais perigosa e torna a reunião experimental sem conteúdo moral bastante perigosa. Entendeu? Porque aí é na experimental sem conteúdo moral que a gente vai ter a fraude, por exemplo. Entendeu? Então, são reuniões possíveis, mas convém que a gente faça na ordem que nós fazemos aqui no GEOL. Primeiro a gente estuda, depois a gente vai para a reunião experimental. Né? Não Você tem vai atrair também aquilo que você deseja, né? Exatamente. Não tem nenhum médium que chegasse no GEOL que não participasse do grupo de estudos. Nós tivemos, né, Regina, várias vezes, a pessoa queria participar só da reunião mediúnica. Olha, eu não tenho muito tempo para estudar, eu quero participar só da reunião mediúnica. Legal, então a gente colocou a reunião de estudo antes da reunião mediúnica. Ou então eu falava assim, eu já estudei tudo isso daí, eu não preciso estudar mais. Eu já estudei várias pessoas. Eu já tenho 30 anos de espiritismo, eu não preciso estudar mais. E aí eu brincava com a Regina. Eu já estudei esse livro, eu tinha um que falava assim, eu já estudei esse livro de capa a capa, eu não preciso estudar mais. E aí eu dizia para a Regina, eu conto ou você conta, Regina? Que a pessoa teve que estudar antes de nascer, tem que estudar enquanto está aqui na vida, e quando desencarnar, vai continuar estudando. Não, e ainda parou até, né, Márcia? O pessoal ligava para perguntar como que fazia, se podia ir, porque queria passar pelo médium para saber o que estava acontecendo. Fazer uma consulta com o médium. Aí a gente convidava para reunião mediúnica às 20 horas para participar do estudo. Ai, mas tá chato, não era isso que eu esperava. Eu falei, então, é isso que a gente tem para oferecer. Né? E é legal isso, porque como nós estudamos lá no começo desse capítulo aqui hoje, esse estudo em grupo, esse questionamento, essa provocação é que vai fazendo a melhora de todos nós, né? Nenhum de nós sai da reunião igualzinho quando entrou. A gente sai com novas ideias, sai com um entendimento melhor do procedimento, né? E esse assunto espiritual, ele é muito cativante, né? Todo mundo quer saber como é, como é que vai ser e tudo mais, né? Ninguém quer saber de transformação moral hoje, no dia a dia. A gente quer saber da vida futura, da vida espiritual. Muito mais romântico, né? Pensar dessa forma. Até o momento em que a gente acorda e tem que viver, né? Aí chega lá no GEOL e fala, a vida futura depende do que você está fazendo agora. Ui, já está fora, não quero mais. Né? Muitas vezes também a pessoa chegava lá no centro querendo ter uma resposta pronta por tudo que estava acontecendo na vida dela. Aí quando você falava que tem que estudar para entender, porque não é assim, que o espiritismo não tem uma resposta pronta para tudo, aí a pessoa também já não queria. Nunca mais voltava. Nunca mais voltava. Esse centro é muito fraco. Não tem as respostas que eu quero. A pessoa já quer chegar, pôr na culpa no obsessor e quer que tira, né?
sabendo, mal sabendo ela, que o obsessor foi ela mesmo que atraiu, né? Muitas vezes. Abriu a brecha, o amiguinho tá lá. Pergunta, gente, o que mais? O que não está esclarecido ainda? Quem está quietinho, está participando, está ouvindo, concorda, discorda, não quer falar? Como é que é isso? Não quer aparecer? Tá tudo bem aí com vocês? Viu, Márcia? É igual aquele jogador que ele nunca treinou e já chega quer bater pênalti, não dá. Que boa comparação. Não é? Ele não vai acertar o pênalti, ele nunca treinou, nunca jogou, como é que ele vai acertar pênalti? É a mesma comparação. É isso aí. Muito bom. Vamos ler o 328, gente? Quem lê para a gente agora? Quem não leu ainda? Eu posso ler, Márcia. Por favor, Jorge. Eu não li ainda. Então vamos lá, 328. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também os estudos dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não o é. Em suma, a observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ciência. Ora, fora erro acreditar-se que os fatos se limitam aos fenômenos extraordinários, que só são dignos de atenção os que mais fortemente impressionam os sentidos. A cada passo, eles ressaltam das comunicações inteligentes e de forma a não merecerem serem desprezados por homens que se reúnem para estudar. Esses fatos, que seria impossível enumerar, surgem de um sem número de circunstâncias fortuitas. Embora de menor relevo, nem por isso menos dignos são do mais alto interesse para o observador, que neles vai encontrar ou a confirmação de um princípio conhecido, ou a revelação de um princípio novo, que o faz penetrar um pouco mais nos mistérios do mundo invisível. Isso também é filosofia. O que eu entendi aqui é que não basta, para aquele que quer estudar, para aquele que quer realmente se aprofundar, você não precisa só dos fenômenos físicos mais exuberantes. Nas pequenas coisas, nos pequenos fatos, né, que às vezes passam desapercebidos ou são sem importância para uns, você consegue descobrir respostas escondidas ali, porque você estudou de forma minuciosa e não ficou apegado somente a um copo se mexendo numa mesa ou um barulho na parede, né? Você foi estudar e buscou respostas. E a nossa sensibilidade também eu acho que é importante, né? Eu sou muito, vamos dizer assim, ogro nisso, muito rude, muito primitivo. As coisas às vezes acontecem na minha frente e eu não percebo. E tem sinais que você vê no dia a dia que podem ser muito mais importantes do que uma mera demonstração de um copo andando. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que são demonstrações de que alguém quer mandar uma mensagem para você, ou você aconteceu um fato que você toma como lição, que é muito mais importante do que uma demonstração aí mais circense, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais visualmente mais impressionante. E a boa notícia para quem é ogro na percepção mediúnica é a gente pensar o seguinte, que tudo é treinado. O tempo todo a gente vai treinando. Então, se você já está percebendo, Jorge, que às vezes você não tem a percepção da parte espiritual, vamos voltar 10 anos atrás, quando você nem se questionava com relação a isso. Então, houve um progresso. Agora você já está percebendo que existe a vida espiritual, o mundo espiritual, e você não consegue ter essa percepção. Entendeu? Então, esse é o progresso. E agora, qual que é o próximo passo?
O próximo passo é você começar a treinar a tua percepção, né? Então, começar a treinar, por exemplo, a tua intuição. Tem um exercício que eu sempre recomendo, que para quem está querendo entender um pouco da mediunidade, é o fato de você observar como é que o seu corpo se comporta diante das situações. Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu senti como se alguém estivesse mexendo assim na minha cabeça, desse lado, né? E aí eu parei e falei, bom, não tem ninguém aqui, pelo que eu saiba. Eu estava só eu e a pessoa conversando, e de repente começar a sentir mexendo na cabeça. O que isso significa? O primeiro passo, será que está entrando um vento, uma corrente de ar? Vamos pensar do simples para o complexo, né? Será que caiu alguma coisa do teto, uma aranha, um inseto, alguma coisa? Não, não tem nada. Não tem nada físico? Não, não tem nada físico. Pode ser uma presença espiritual? Pode ser uma presença espiritual. E aí, então, é eu começar a treinar isso, para que eu possa melhorar os meus canais de percepção, que é mais ou menos o que a gente faz com o meio físico. Então, se eu estou com um sinal ruim de internet, eu vou procurar um produtor de sinal que seja melhor. Do mesmo jeito que a gente procura aprimorar no campo físico, a gente também precisa aprimorar no nosso campo físico, a nossa capacidade de percepção. E aí a gente começa a perceber que a gente fica mais sensível, que a gente começa a vislumbrar. E é aquele exemplo que eu sempre uso, deixa eu pegar um livro aqui, eu sempre uso esse exemplo, né? Que é quando eu tenho essa capacidade de olhar e perceber que tem alguma coisa na minha frente, então tem um livro na minha frente, mas o livro não me impede de enxergar esse lado e não me impede de enxergar esse lado. Esse lado sendo a vida física e esse lado sendo a vida espiritual. Então antes eu só enxergava assim. E agora eu estou aprendendo a olhar de uma forma mais natural. E é óbvio que é importante que eu não enxergue só isso aqui também, porque aí já desencarnei, né? Então, eu vou ficar o tempo todo trabalhando dessa forma, e aí dando prioridade para a vida material, que é onde eu estou encarnada. Então, é agir com essa naturalidade, entendeu? E isso é treino, isso é treinável. Então, por isso que eu quis usar o teu exemplo, essa questão do ogro que você falou, porque às vezes a gente acredita que a gente é uma porta, a gente não consegue enxergar nada, mas conforme você vai desenvolvendo a sua percepção, você começa a treinar e a perceber melhor a vida espiritual. Márcia, e é importante também que esse exercício ele aconteça preferencialmente sem mistificação das consequências, né? Tipo, eu falo por mim mesmo, quando eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, e eu também tinha essas percepções de a cabeça formigava, ou sentia alguma coisa nas costas, no braço, e etc. E, o meu entendimento é que muitas vezes isso é só literalmente treino do corpo físico, sabe? Tipo, é como se você encosta a mão na água, sua pele vai sentir molhada, não tem como sentir seca, entendeu? Então, às vezes, as coisas que a gente sente no corpo é só o corpo reagindo ao mundo espiritual. Não necessariamente significa que é alguém que está falando alguma coisa, que quer te dar uma mensagem. Não, é só quase que um reflexo do corpo, né? Ele está adquirindo essa habilidade de refletir o mundo espiritual, né? Exatamente, Lucas. E você me fez lembrar do filme Avatar. No filme Avatar, o rapaz que era cadeirante, ele tinha um corpo naquele mundo que tinha pernas e andava. Então, toda a adaptação que ele tinha que fazer naquele corpo, quando ele estava no mundo de Pandora, né? E também no filme Avatar, quando as pessoas que estavam lá em Pandora, elas iam domesticar o animal para que elas pudessem, o cavalo alado, para que pudesse voar, havia necessidade de uma afinização
dos feixes que a pessoa tinha com os feixes do animal alado. Então, essa afinização, ela tinha que acontecer. Então, tudo isso é treino. A gente está falando de um mundo físico, que é Pandora, que no meu entendimento é uma psicografia aquilo, né? É um mundo que deve existir de fato. Então, a gente está falando do mundo físico com terra, com ar, com água, com árvores, com corpos, onde as pessoas precisam se adaptar a esses corpos, que tem uma outra textura, que tem uma outra forma de lidar na atmosfera daquele mundo. Então, é exatamente isso. Quando a gente está treinando a nossa percepção mediúnica, a gente está adestrando o nosso corpo físico. Quando eu faço uma prece, por exemplo, eu estou diminuindo a densidade do meu corpo físico. E quando a densidade diminui, o corpo flutua. Então, se eu quiser voar, eu preciso ser menos densa. Se eu quiser, quando desencarnar, se eu quiser voar, se eu quiser volitar, né, como o André Luiz fala na obra dele, eu preciso diminuir a minha densidade. Porque se eu não diminuir a minha densidade, ao desencarnar eu vou afundar. Igual no filme Ghost. Né? Lembra o assassino quando ele morre, lá no filme Ghost? Ele entra dentro da terra, assim, ele é levado por espíritos, que também são espíritos perturbadores. Então é isso. No fundo, tudo é uma questão de física. E no fundo, tudo é uma questão de treino. Entendem? Então, não importa se a reunião é experimental ou se a reunião é uma reunião instrutiva. Em todos os sentidos, a gente está se aperfeiçoando, se aprimorando, para que nós possamos ser mais espiritualizados. Né? Últimos comentários, gente. Quem quer falar mais? Márcia, mais um comentário. A gente está chegando no fim do livro dos médiuns, né? Que é o livro que vai explicar a mediunidade e o trabalho que ela pode realizar e tudo mais. E o livro existe, inclusive, para a gente aprender sobre isso. Essa semana, conversando com um amigo, eu comentei com ele sobre a não linearidade do aprendizado, né? A gente acha que aprender é pegar uma coisa, ler, pronto, sei a coisa. E não é assim, né? Todo processo de aprendizado, você vai, aprende, aí você volta, aí você consegue mais um pouco, aí você desce 2 vezes, aí você sobe de novo, porque o processo de aprendizado não é linear, né? Então, por que é importante isso? Eu achei legal a frase do Jorge, que ele fala sobre ser ogro, né? Porque se ele entende que ele pode ser ogro, então provavelmente ele acredita que existe a contraparte disso, né? Alguém que não é nem um pouco ogro. E isso não existe, né? Porque a gente está em formação até o último suspiro da vida, né? Eu comecei falando por mim, eu comecei a desenvolver minha mediunidade aos 18 anos. Eu tô com 33 e a Márcia sabe que eu ainda sento na mesa e fico cheio das inseguranças, se eu devo ou não fazer alguma coisa e por aí vai. Então o processo, essa desogressação aí do Jorge, vai acontecer durante toda a vida com todo mundo, faz parte do processo mesmo. Bem falado, Lucas, eu também sou ogrinha. Já tô com 60, hein? Comecei aos 6, por aí. E vocês sabem como eu sou, né? Então, ogra total. Viu, Jorge? Você não tá sozinho. Tá todo mundo na mesma vibe. Fátima, eu acho que é importante também é que eu reconheço essa fraqueza em mim. Então, eu sei que eu tenho que melhorar. Eu estou convicto disso. Eu acho que é o primeiro passo. O duro é quando a gente olha no espelho e não reconhece a fraqueza e diz que está tudo bem. Então, eu reconheço que eu tenho que melhorar. A minha espiritualidade ainda está num nível muito baixo e para melhorar eu tenho que treinar, eu tenho que estudar, como o Lucas falou. Não basta só estudar, você tem que praticar também, né? Ler o livro é fácil, agora você está praticando tudo aquilo que está no livro, aí é que é a parte mais difícil que você tem que treinar. Igual a Elídia falou, tem que treinar para bater o pênalti. Não adianta querer ir lá, ninguém aprende a jogar futebol lendo livro, né? Você vai lá no campo treinar e eu acho que em qualquer outra coisa, assim como aqui nos nossos estudos, é a mesma coisa, é praticar e melhorar. Pelo menos eu já reconheci que eu tenho que mudar isso em mim. Eu me lembro quando eu fui no GEOL, eu conversei com a Márcia, tudo,
E ela falava, eu tinha um temor horrível de sentar naquela mesa ou de fazer alguma coisa. Ela falou, Maria de Fátima, tem que treinar. Não quer treinar hoje? Não quer treinar hoje? Eu não falava nada. Eu chegava muda e saía calada. Agora eu já falo até demais. Se não me bloquear, eu fico falando. Até cantar é treino. A gente vai ter, tem muito ainda que treinar. Né? E o simples fato da gente assumir que a gente tem muito para aprender, porque a gente está sempre aprendendo. Infeliz daquele que acha que já sabe tudo. Porque a gente vai morrer, vai nascer, vai morrer, vai nascer e não vai aprender tudo. Que só um dia, né? Mas estamos no esforço aí. E eu acho que vai além do aprender a lidar com a mediunidade. Aqui a gente está falando de aprender a lidar com o nosso corpo. Aprender a identificar, por exemplo, quando nós temos uma intuição do nosso mentor, e aí ele chega para a gente e fala, não vai por ali não, que não vai ser legal. Entende? Então, é ter essa escuta interna, né? Para que a gente possa observar, reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer as nossas necessidades e tomar a atitude para fazer o que deve ser feito. Quantas vezes eu me via conversando com alguém, falando alguma coisa que não era legal, e enquanto eu estava ofendendo a pessoa, dentro de mim eu estava falando, mas eu não queria ofender, mas eu não queria falar isso, mas eu não queria ser assim. É uma briga entre quem eu sou e quem eu deveria ser, né? Uma briga pessoal. E eu acho que é isso que a gente enfrenta todos os dias. Essa necessidade que a gente está tendo de nos transformarmos como pessoas, nos tornando melhores, ao mesmo tempo em que aprendemos a lidar com o nosso corpo em contato com a vida espiritual, ao mesmo tempo em que progredimos nesse mundo de provas e expiações onde estamos internados aqui, né? E entendermos que, apesar de toda a loucura que parece tudo isso, estamos muito bem assessorados, sempre amparados, sempre protegidos, e vamos ter como fazer o nosso melhor. Vamos deixando a nossa ogrice para trás, né? Certo, meus amigos? Conversado hoje, então? Hoje nós vamos fazer a prece de encerramento. Eu quero só falar uma coisinha. Pois não. É que, não sei se foi segunda que a gente estava falando, aí eu fui procurar lá, viu, Jorge? É no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra que eu falei para você das causas atuais das aflições? Bem-aventurados os aflitos. Né? Isso, bem-aventurados os aflitos, e tem a parte causas atuais das aflições. É bem legal, bem legal. Dá um... Muito bom. Eu vou pesquisar, sim, Fátima. É bem legal, bem legal. Obrigado pela indicação. Vou ler com a Malu aqui. Legal. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento e lembrando que amanhã nós teremos a Academia da Felicidade às 20 horas, coordenado pelo Ururaí, e aí a gente vai estudar mais uma vez como tornar a nossa vida mais feliz em tempos de pandemia, né? Fica esse convite. Lembrar para que vocês possam convidar outras pessoas para participarem também, para a gente ir ampliando o nosso grupo de estudos. Lembrar que o Lucas é o nosso tesoureiro e é ele que coordena todas as despesas que o GO continua tendo, embora esteja fechado, nós temos despesas obrigatórias. Então, quem puder fazer algum tipo de contribuição, procure o Lucas, procure a mim. A gente sugere R$50 por mês, mas fica a critério da pessoa que ela puder contribuir. E assim nós vamos indo. Certo, meus amigos? Foi um grande prazer estarmos juntos. Eu vou fazer a prece de encerramento e aí depois vamos nos despedindo. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite, por todo o aprendizado que fazemos através do diálogo honesto, do diálogo fraterno, onde todos podem expor seus pontos de vista, todos podem ser esclarecidos, onde todos contribuímos e somos auxiliados. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade ímpar de estarmos nos aprimorando intelectualmente, espiritualmente,
aprendendo a lidar com o outro, aprendendo a respeitar a ideia do outro e compartilhando as nossas ideias com muito amor. Que continuemos nesse foco, nos transformando em pessoas melhores, mais admiráveis do nosso ponto de vista, mais felizes em termos de contribuição para uma humanidade mais próspera, mais tranquila, e que continuemos nesse foco, nos tornando cada vez melhores, nos aperfeiçoando e fazendo a diferença onde quer que estejamos. Que possamos mentalizar o jardim do Geol, o jardim acolhedor, onde sempre nos sentimos tão bem, que possamos entrar em comunhão com os espíritos amigos para continuarmos o nosso trabalho de socorro espiritual, que durante essa noite possamos todos nos encontrar em espírito lá no centro, lá no nosso jardim, e que possamos ser muito úteis, fazendo a nossa parte onde for possível. Gratidão, Jesus, por tudo aquilo que temos recebido. Gratidão a todos esses amigos que nos suportam aqui na Terra e que continuemos firmes, nos tornando melhores todos os dias, um dia de cada vez. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau, gente. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Beijo pra vocês. Mas não entra isso aí. Não. Boa noite.